Vamos lá, então aqui ó, demônios no Japão e animes, o significado de Oni, Akuma, Shura e outros. Shura, se eu não me engano, vem de Ashura, que é um dos seres de um dos mundos do Sansara. E eles são seres com muito poder espiritual, vamos dizer assim, mas são seres de destruição, estão sempre em conflito com os Devas, são seres mais iluminados, mas não estão fora do Sansara. Por serem muito superiores e viverem um mundo de prazer, eles acabam ficando muito presos aos seus próprios prazeres. Já Oni e Akuma, tem algumas variações aí que eu acho que ele vai explicar melhor do que eu. Então bora lá assistir o vídeo. Existe contra animes que tenham demônios como parte da sua temática, mas levando em conta que o Japão não é um país de tradição cristã, você já se perguntou o que exatamente está sendo traduzido como demônio? Quais são os seres do folclore? Eles traduzem tudo aquilo como demônio, isso é fato. A mesma coisa com espírito, fantasma, tem um monte. Tem Shikigami, Yurei, enfim, vários outros. Da religião de lá que essas palavras se referem, e mais, se existe alguma diferença no significado das várias palavras que se traduzem como demônio quando vem para o português? São essas perguntas que a gente vai tentar responder no vídeo de hoje. Eu acho que a palavra Oni é a forma mais conhecida de se falar demônio em japonês, principalmente depois de Kimetsu. Mas se a gente olhar para o sentido original da letra que representa esses monstros, na verdade quando ela surgiu lá na China, o sentido era mais próximo do que a gente chama de fantasma. E até é teorizado que esse kanji ele surgiu de um pictograma de um esqueleto. E sim, isso não tem muito a ver com o conceito que a gente tem hoje, mas... Não, do esqueleto vem a morte, né? Conceitualmente. Então faz sentido. Esqueleto, morte, fantasma. Para essa transformação acontecer, a gente teve alguns motivos. O primeiro é que quando essa letra começou a ser usada no Japão, o sentido dela acabou já mudando um pouco, e passou a significar algo que não podia ser visto, mas que atacava e até devorava humanos. E o outro culpado, principalmente pela aparência que os Onis têm hoje, é o Nordeste. Eu não tô falando do Nordeste... Caralho, baianos! Baianos, por que vocês me traíram? do Brasil, mas sim do Nordeste como ponto cardeal mesmo, o Nordeste da bússola. Lá chique chique Bahia, né, mano? Mas calma que eu vou explicar isso um pouco melhor. Você já deve ter ouvido falar do zodíaco chinês, né? Mas Sim. uma coisa que eu acho bem provável de você saber é que aqueles animais, além de representarem Soul signos, Representam direções. cada um daqueles animais representa algumas outras coisas, como direções e os meses. E na China antiga, o momento da virada de ano também era um momento que muitas pessoas ficavam doentes, e se tinha a crença que era por causa dessas criaturas. Então, como a virada do ano ficava entre o mês do boi... Inclusive tem o Guardião do Norte, Sul, Leste e Oeste, né? Que é o tigre branco, é Byaku, o nome dele em japonês. Tem a tartaruga preta, tem a fênix vermelha. Tô esquecendo de um. O dragão azul. Eu sei por causa de Digimon, porque tem os 4 deuses do mundo digital. E aí você também pode juntar todos eles para ter o dragão dourado, que é o King Longmon. Em Digimon, que o nome desse é o King Long. E o mês do tigre, também se formou a crença que essas criaturas viriam da direção que fica entre a direção do boi e a direção do tigre, que vai coincidir com o que a gente chama de Nordeste. Então, quando essas crenças chegaram no Japão, os japoneses começaram a chamar essa direção de Kimon, que seria portão dos demônios. Inclusive, no Japão, você tem isso, tá? Literalmente existem portais no Japão nas direções demoníacas para impedir que as energias negativas chegassem na capital. Você sabia disso? Isso é muito doido. Quando você vai ver a projeção de várias cidades antigas, elas são projetadas em cima de círculos mágicos. Kyoto. Kyoto Map. Onde? Tem que achar, cara. Portal. Tem que achar um mapa. Não vai ser fácil de achar aqui, não. Mas quando você pega a forma que as cidades eram dispostas antigamente... Talvez seja isso aqui. Quando você pega a forma que as cidades eram dispostas e a forma que os templos eram dispostos na cidade, você vai ver que existia uma organização para afastar os espíritos ruins de acordo com vários elementos diferentes do Omni-Uji, né? O Omni-Uji é o praticante, também o nome da prática, de magia shintoísta japonesa. Vocês já viram muito. Eu não sei escrever, porque sempre eu perco uma palavra aqui. Vocês já viram muito em anime e mangá. Que é os carinhas... Esses carinhas aqui, ó. Esses são Omni-Ujis. E eles são bem comuns
na cultura japonesa, você vai achar, né, um famoso, o Omnioji mais famoso, que é o Abe no Seimei, que foi um grande mago da corte. E o Omnioji não era só um mago. O Omnioji era um tipo de mago estatal, porque nessa época do Japão, a magia era parte do departamento do Estado. Sim, existia o departamento de magia e sei lá o que no Japão. Deve ser por isso que você vai encontrar tanta história japonesa onde a prática de matar criaturas do outro mundo faz parte do governo. Chainsaw Man, Bleach, de certa forma, né, com uma organização governamental da Soul Society organizando tudo. Em Demon Slayer, os próprios matadores de demônios, eles são autorizados pelo governo. Sim, os Omniojis eram magos CLT e eles tinham várias atividades como divinação, invocação, leitura de futuro, tipo divinação, né? Proteção, assuntos políticos, eles também davam conselhos. Eles eram como sábios. Eles eram sábios que também faziam magia e tinham seus shikigamis, né? As suas criaturas que os auxiliavam em atividades, os espíritos que ajudavam eles. Só que quando a gente vai ver a história, alerta para animais sendo machucados. Para quem não gosta, dá mute aí por 1 minuto. Eu vou falar 3, 2, 1. Uma das práticas bem comuns que eles faziam, que é muito triste, que é para invocar um shikigami de um cachorro, eles enterravam um cachorro só com a cabeça de fora e deixavam ele morrer. Não sei se eles faziam alguma outra coisa, mas eles decapitavam um cachorro, enterravam cachorro, alguma coisa assim. E aí isso era para invocar o espírito do cachorro para ser o seu shikigami. Então toda a história de ocultismo... Pronto, acabou, tá liberado. Tá liberado aí pra galera que mutou. Toda a história do ocultismo mundial, você tem muito sacrifício, tá? Muito sacrifício. E os sacrifícios ritualísticos, que às vezes são indolores, por exemplo, os sacrifícios ritualísticos que a magia judaica faz, tem toda uma especialização para ser indolor, pro animal e tal. Já outros, a parte do ritual era mais doloroso, que Então é foda, gente. O negócio de magia não é mole não, não é mole não. Em português. Então, como esse portão ficava entre a direção do boi e a direção do tigre, crenças chegaram no Japão, os japoneses começaram a chamar essa direção de Kimon, seria portão dos demônios em português. Então, como esse portão ficava entre a direção do boi e a direção do tigre, os Onis começaram a ser imaginados com chifres de boi e uma tanga feita de pele de tigre. Isso eu já ouvi falar. E se formou essa criatura muito parecida com o ogro que a gente tem hoje, quase sempre retratado usando uma clava de ferro. Mas apesar dessa aparência meio ameaçadora, eles serem retratados como gentis, simpáticos, não é algo que começou nos animes, não. Um exemplo disso é a história infantil. Essa é a história, uma dos folclores mais famosos do Japão, provavelmente, né? E também é um dos folclores mais recontados em anime e mangá de uma perspectiva mais abstrata, né? Que é o vermelho animado e o azul calmo. O vermelho extrovertido, o azul introvertido. O vermelho que quer ser amigo de todos e o azul que se sacrifica para ajudar o vermelho. Naita Kaoni, ou Valeu, Pedro, tamo junto, obrigado pelo apoio. O demônio vermelho que chorou, que é exatamente aquela historinha que o Subaru conta em ReZero. Mas esses Onis que a gente viu, apesar de eles serem os mais característicos... O Naruto, o Sasuke, o Power Ranger, o Ichigo e o Ishida, você vai encontrar isso em tudo. E mesmo quando não tem as cores, você vai encontrar por exemplo, Zoro e Sanji, você vai encontrar esses elementos sendo transcritos de outras formas. Sonic Shadow ou Sonic Knuckles? Não sei, eu não conheço Sonic pra falar. Yugi Kaiba. Talvez. É que tem alguns que são mais óbvios e alguns que pegam alguns elementos e transcrevem pra história. Tá? Mais óbvio mesmo, por exemplo, Naruto. Naruto é óbvio. É Naruto e Sasuke. Entendeu? E em Blitz também vai ver, né, a parada que o Ishida vai fazer, né? Porque ele se sacrifica pro protagonista e tal, enfim. Então são os únicos que são chamados de Onis. E pra ver... Kenan e Kel. Ah, bom demais Kenan e Kel. Eu adoro Kenan e Kel, cara. Uma das melhores séries de comédia que eu já vi. Um outro, a gente vai ter que dar um pequeno passeio. Dante e Virgil? Isso aí é bem provável mesmo. Pelo inferno... Chitãozinho Chororó, os caras, mano. Zezé de Camargo e Luciano. Tinico e Tinoco. Exatamente isso. Tudo inspirado no Japão. Chamados de Onis. E pra ver um outro, a gente vai ter que dar um pequeno passeio pelo inferno budista. Pro budismo, quando a gente morre, a gente teria que reencarnar em um entre 6 reinos diferentes, sendo que um deles é o reino humano, que é o que a gente já estaria. E caso você faça realmente muita merda, você vai reencarnar no pior de todos, que é o Jigoku, ou inferno. E ele é bem interessante, ele é todo dividido em 8 níveis principais. Olha que bonitinho o inferno, né?
Você vai pro inferno e vai ter um Onizinho pra te receber. Yay! A fala dele pegando fogo, mano. Níveis principais, e para cada nível que você desce, você sofre 10 vezes mais do que você sofreria no nível anterior. E esse sofrimento pode vir de diversas formas. Você pode ser esmagado por pedras, podem te forjar da mesma forma que se forja o ferro de uma espada, você pode ser atraído por uma bela moça e escalar uma árvore que na verdade as folhas são lâminas, para quando você chegar dilacerado lá em cima, você perceber que na verdade ela tá lá embaixo, para se rasgar todo descendo e perceber que na verdade ela tá lá em cima mesmo. E é claro que não poderia faltar as clássicas. Caralho, mano, olha só essa aqui. Ai! Pegou o cara, esticou as pernas e tão tacando água fervente no... Que dó! Punições com fogo, que de vez em quando são aplicadas de umas formas meio inusitadas. Mas como você já deve ter deduzido pelas ilustrações, os responsáveis por aplicar essas punições também são chamados de Onis. Mas apesar de que esses aqui até tem um pouco mais a ver com o que a gente chama de demônio, não é essa a palavra que eles usam para se referir aos demônios cristãos. E quando a gente chegar na palavra que eles usam para isso, eu explico melhor o porquê. E ainda naqueles 6 reinos a gente vai ter mais um tipo de Oni. Dessa vez a gente vai pro segundo pior dos reinos. É o reino dos Pretar. Isso aqui, quem já acompanhou o canal já sabe de tudo isso. Pô, vai falar aqui exatamente dos rolos de Bleach. E aqui a gente vai encontrar os Gakis, que apesar de também serem chamados de Onis, eles na verdade são os torturados e Ele preferiu chamar de Gaki do que de Pretar. São os nomes diferentes. não os torturadores desse mundo. Eles são representados como criaturas com o pescoço bem fino e a barriga bem grande, condenadas a ficar constantemente em um estado famélico, já que se por algum motivo eles encontrarem algum alimento, esse alimento vai virar chamas quando eles encostarem nele. E uma curiosidade é que a palavra Gaki, que significa É porque os demônios do inferno de Bleach são chamados de basicamente rolos do inferno. Sim, os demônios do inferno de Bleach são rolos do inferno. A tradução correta mesmo seria essa. Não é nem Ghoul, nem besta. A tradução é Jigoku no Gaki. Então, dentro do universo de Bleach seria fantasmas do inferno, rolos do inferno. Então aqueles bichos com um círculo fora, eles são rolos. Os que são considerados demônios ainda não apareceram. Ou vai ser o que é o Zael, ou vai ser algum outro tipo de bicho. moleque, e se você costuma assistir shounen, com certeza é que a palavra Gaki, que significa moleque, e se você costuma assistir shounen, com certeza você já ouviu muito essa palavra, ela se origina nesses mesmos Onis que a gente tá vendo agora, porque chamavam assim as crianças que não se comportavam na mesa e comiam feito esfomeadas, e viajando mais uma vez por aquele... E aí, esses personagens aqui, né, esses Gaki, esses Pretar, é que Pretar é a pronúncia do sânscrito, eu acho. Ou a chinesa, mas acho que é do sânscrito. Eles têm desejos muito fortes e eles vão atrás desses desejos. E tem muito a ver que, tipo, você vê que eles são magrelos, eles têm uma barriga inchada, para representar, né, como que eles são descontrolados, como eles estão indo atrás de uma coisa e desconsiderando as outras. E os Hollows de Bleach são exatamente isso, né? Eles têm um desejo muito forte que eles vão atrás e se tornam selvagens, animalísticos no processo, que o coração some, né, e vira máscara. 6 reinos. Já tem vídeo meu falando exatamente sobre isso. Tá pros membros, eu acho. Eu tenho um vídeo exatamente falando sobre como funciona a reencarnação em Bleach, falando exatamente tudo isso aí. A gente vai chegar no reino dos Shuras. Talvez você já tenha ouvido falar nos Asuras, do hinduísmo e do budismo. Bom, os Shuras são basicamente eles, só que especificamente os do budismo. E essa palavra em si é uma contração. Talvez você já tenha ouvido falar nos Asuras, do hinduísmo e do budismo. Bom, os Shuras são basicamente eles, só que especificamente os do budismo. E essa palavra em si é uma contração de Ashura. E eles são uma espécie de semideuses que estão sempre dominados pela inveja e pela raiva, e estariam constantemente se degladiando tanto entre si como com os Devas, que seriam, por falta de uma palavra melhor, deuses. Na maior parte dos casos, os Ashuras eles são retratados de uma forma negativa, mas no Japão também é bastante difundida uma história que coloca eles meio que no lado certo. Nesse conto é dito que os Ashuras inicialmente faziam parte do mesmo reino que os Devas, e o rei dos Devas, chamado de Indra, se apaixona pela filha do rei dos Ashuras e basicamente sequestra ela, e que gera um conflito entre os Ashuras e os Devas, o que acaba com a derrota dos Ashuras, fazendo os Ashuras também serem expulsos daquele reino, o que culmina na criação do reino dos Ashuras. São os Queens. Nisso eles vão sempre buscar o conflito com os Devas, mas vão sempre sair perdendo.
São os Shinigamis. Mas aqui eu vou ter que deixar uma pequena ressalva. Esse conto ele aparece basicamente em qualquer site na internet japonesa. Diz a Wikipedia, Pixiv, sites menores, YouTube. Porém, eu não consegui achar esse mesmo conto em inglês de jeito nenhum. Então eu não sei se essa história ela só faz parte de uma vertente do budismo. Provavelmente do Shingon, que é a vertente budista do Japão. Que só tem no Japão, mas eu não queria deixar ela de fora porque ela explica bem uma interpretação mais positiva que aparece dos Ashuras em alguns animes, Mas mesmo assim eles são considerados selvagens, né? associando eles principalmente à persistência, como por exemplo no caso do Naruto. Enquanto no jogo Sekiro a gente vê ele sendo representado da forma mais habitual, como alguém completamente perdido pela fúria que continua a guerrear mesmo sem ter mais nenhum motivo. Outro tipo de demônio que aparece muito frequentemente são os Akumas. Eles também surgiram como um conceito budista e no passar do tempo eles foram interpretados de várias formas, como seres que atrapalhavam os monges budistas no seu treinamento, e depois se tornou as ansiedades e desejos que habitam no coração dos homens que impedem que eles alcancem a iluminação. Mas quando você ouve essa palavra hoje em dia, a maior probabilidade é que eles estejam falando do tipo de demônio que nós estamos acostumados. Eu tô acostumado com o Akuma do Street Fighter. Ou seja, os demônios do cristianismo. Isso porque quando a Bíblia foi traduzida para o japonês, isso lá no século XIX, a palavra Akuma foi escolhida como a tradução do termo grego diabolos, enquanto Oni foi escolhido como a tradução do termo grego daimonion. Mas como eu tinha falado agora há pouco, Oni não é uma palavra que se utiliza para falar dos demônios do cristianismo. O que aconteceu aqui é que Oni tinha nuances muito fortes que eram muito distintas do conceito cristão. Então a tradução acabou não funcionando muito bem e as próprias pessoas que estavam encarregadas de fazer as novas versões acabaram substituindo essa palavra. Já Akuma funcionou tão bem que algumas pessoas, quando perguntadas qual a diferença entre Oni e Akuma, respondem que Oni faz parte do budismo e Akuma faz parte ou do cristianismo ou do islamismo. E eu acho que vale a pena ressaltar que bem antes de tudo isso, em 1913, alguns trechos da Bíblia já tinham sido traduzidos para o japonês pelos jesuítas. E nessa versão, o demônio era traduzido como Tengu, que é aquele yokai narigudo vermelho que o mestre do Tanjiro tem uma máscara dele, sabe? Mas como o cristianismo já era proibido no Japão desde 1612, nenhum desses trechos sobreviveu e a gente só sabe que essa tradução era usada por causa de textos que citam esses trechos. E hoje em dia a palavra Tengu nunca é usada com esse sentido. E por último a gente vai ver 3 palavrinhas que aparecem em praticamente todo anime que tem aquela temática de fantasia medieval, que são A Bíblia lá foi originalmente traduzida pelas Viz Media. Caralho. Mazoku e Mao. 大魔法使いフランメは言葉を話す魔物を魔族と定義づけた。 Começando com o Mamono, na maior parte dos casos eles vão ser representados como criaturas maléficas e irracionais. Tanto que, apesar de existir alguns casos que a gente vê eles sendo traduzidos como demônios, como por exemplo na versão legendada de Zatch Bell, o mais comum é ver essa palavra traduzida como monstro mesmo. Já Mazoku também vai se referir a criaturas maléficas, só que nesse caso vão ser criaturas racionais e geralmente com uma aparência mais humana. E o Mao basicamente vai ser o rei deles. Também um termo que surge no budismo e inicialmente ele era usado para falar do personagem Mara, que seria o rei dos Akumas e também seria o personagem que teria tentado impedir o Buda de alcançar a iluminação. E posteriormente essa palavra passou a ser usada para personagens que ocupassem um papel parecido em outras religiões. E acho que o exemplo mais óbvio é o próprio Satã. Mas o fato da gente encontrar um Mao praticamente em quase toda aventura medieval não parece ter muita inspiração nem no Mara nem no Satã, mas sim no jogo Dragon Quest. Olha, pra quem não sabe, tudo que você vê hoje de fantasia medieval no Japão vem de Dragon Quest. Dragon Quest, cara, quando lança Dragon Quest novo no Japão, as pessoas fecham loja, as pessoas não vão pro trabalho, é tipo feriado nacional. Não ironicamente é feriado nacional no Japão quando Dragon Quest é lançado. É a franquia mais famosa de RPG lá. E Dragon Quest determinou um monte de coisa que você escuta hoje em dia por aí. Tá, então toda a fantasia de RPG no Japão veio de Dragon Quest, que é uma visão, né, do RPG ocidental, da ficção ocidental, com detalhes japoneses. Tipo, o Rei Demônio vem daqui. Tem muita inspiração nem no Mara nem no Satã, mas sim no jogo Dragon Quest. Ele que foi o maior disseminador dessa estrutura, onde você tem um herói, em japonês Yusha,
Que, se não me engano, tiveram que começar a não lançar em dia da semana porque nego matava aula. Nego matava aula, matava trabalho, a cidade parava de funcionar. Que tem como seu desafio final enfrentar um rei demônio, ou seja, um Mao. E aí essa fórmula de jornada ficou extremamente popular nos sites de web novels. E quando elas começaram a ser adaptadas para animes, basicamente saturou de tanta história assim. E uma última coisa que eu queria comentar antes de encerrar o vídeo é sobre esse kanji que apareceu em todas as últimas palavras que a gente viu. Inclusive porque algumas semanas atrás um inscrito me perguntou qual era a relação da palavra magia em japonês, que é Mahou, com o mal, logo que ela também tem esse kanji. E se a gente olhar com atenção nesse kanji, dá pra ver que a parte de baixo dele é exatamente o kanji que a gente viu mais cedo, no caso o kanji de Oni. E ele aparece nesse kanji trazendo aquele sentido original que a gente viu lá no começo, meio que de espírito, fantasma. Enquanto a parte de cima significa cânhamo. Sim, cannabis mesmo. Mas antes de você bolar alguma teoria do porquê Smoke weed every day. que disso, essa parte aí tá só pra indicar qual é o som. Então essa parte ela informa que se lê ma. O sentido original desse kanji ele vai ser basicamente o mesmo sentido de Akuma dentro do budismo, como os espíritos que atrapalhariam os monges a alcançar a iluminação. E o motivo dele aparecer na palavra que significa magia é bem simples. É que no passado essa palavra era usada para falar de coisas apenas intrinsecamente ruins, mas a partir da era Meiji começou a se usar também para falar de magia numa estética mais ocidental. E esse termo foi se tornando mais ambíguo até que hoje ele já não tem mais essa conotação. É claro que tem várias outras palavras que também acabam meio que se tornando demônios na hora de traduzir, e que eu poderia ter trazido. Só que essas foram as que eu julguei mais interessantes. Mas e vocês, o que vocês acharam? Comenta aí, e caso tenha gostado não esquece de deixar... Bom. Vídeo bom. Vou mandar aí no chat. Receba conhecimento pelo vídeo e pelas minhas adiçõezinhas. Muito bom, cara. A gente já viu um vídeo dele. A gente já viu algum vídeo dele alguma vez. Não lembro qual foi, mas a gente viu. Lembro da voz dele.